Em 2 Coríntios, capítulo 2, nós lemos de duas alianças ou de dois ministérios. Um testamento, uma aliança, ela foi baseada no esforço do homem para agradar a Deus. A segunda aliança, ela é baseada em que Jesus agradou ao Pai por nós. E o texto diz que nós fomos feitos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A nova aliança, ela é uma aliança em que todos os filhos de Deus, filhos e filhas, são ministros de Deus. Não há uma classe sacerdotal separada para poder ministrar a Deus, ministrar ao Pai. Todos os salvos, todos os filhos, todos os que estão na nova aliança, eles são ministros. A palavra ministro na Escritura, no Novo Testamento, ela nunca está relacionada exclusivamente a algum líder da igreja. Aliás, a palavra líder nem aparece no texto sagrado. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ministério significa o serviço do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, e foi, você lê esta realidade no livro de Êxodos, em que o monte ele foi visitado pela presença de Deus e haviam relâmpagos, trovões. Havia sido dada uma ordem ao povo de que ninguém podia passar de uma certa linha. Se passasse desta linha que dividia o monte para o restante do povo ali no deserto, se o povo, mesmo um animal, se passasse daquela linha, ele seria fulminado. Somente Moisés podia entrar dentro da Shekinah de Deus, dentro da glória de Deus, dentro da presença de Deus. Eu fico imaginando do lado de cá, os animais, as crianças, os homens, as mulheres, no seu dia a dia, falando, discutindo um com o outro, e todos aqueles barulhos, e Moisés estava ali no meio deles, e não havia nenhuma percepção da presença de Deus, até que ele dá um passo além daquela linha imaginária e ele entra dentro daquela glória, dentro dos trovões, dentro do poder, dentro da manifestação de Deus, e aquele homem pode ficar ali 40 dias e 40 noites sem beber água, sem comer nenhum alimento. E mesmo assim, nada acontece com ele. Ele fica 40 dias sentindo aquela presença. A gente, às vezes, quando sentimos alguma manifestação do Espírito, a gente arrepia, a gente sente alguma coisa gostosa. Agora, imagina Moisés, 24 horas, 40 dias, 40 noites, e o monte fumegando, até que, no meio daquele povo, depois de alguns dias, talvez algumas semanas, a presença do monte, a glória do monte, o poder que havia naquele monte já não causava nenhum impacto naqueles homens, eles se tornaram para eles algo comum. E foi tão comum que eles perderam o temor de Deus e deram uma ideia lá para Arão, irmão de Moisés, para fazer um bezerro de ouro, e eles deram joias, deram ouro, e interessante que daquele ouro que foi derretido, se tornou, eles esculpiram um bezerro de ouro. Então, embaixo, no meio dos homens, no meio do barulho dos animais, dos camelos, dos outros animais, a vida continuava, e agora pior, porque eles haviam elegido, construído um deus, um ídolo, e diziam, leva-nos de volta, porque
esse Moisés aí que está na glória, na Shekinah de Deus, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés desce, o seu rosto agora estava brilhando, e os seus irmãos, os seus parentes, os seus congregantes pediam que ele não se apresentasse ao povo com o rosto descoberto, porque havia uma glória no seu rosto. Mas a Bíblia diz que Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. E ele, então, voltou à presença de Deus sem o véu. Mas quando ele saía de falar com Deus, ele colocava o véu. E depois de um tempo, o que aconteceu é que a glória foi embora, o brilho foi embora, porque era transitório. E ele continuou usando o mesmo véu, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da antiga aliança, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu o véu. Cristo aboliu qualquer separação entre o seu povo e o seu Pai. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você já ouviu, eu já ouvi muitas vezes na igreja, a gente incentivar o povo, vamos dançar, vamos bater palma, porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. O texto não tem nada a ver com o que está sendo, o que nós estamos lendo aqui. O Espírito é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Porque onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, para você e eu sermos aquilo que nós somos, quem nós somos. Onde o Espírito de Deus está, onde ele se manifesta, a liberdade para eu ser quem eu sou, para falar o que eu quero, para pensar o que eu penso, porque a obra que ele vai fazer é essa. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O propósito eterno de Deus novamente se manifestando nesse texto, em que aquele que antes os conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para serem conformes Jesus. Jesus Cristo é Deus. Será que eu poderia dizer que, então, eu sou irmão de Deus? Porque se eu sou feito semelhante a Jesus, se eu sou feito semelhante ao Senhor, Romanos capítulo 8, se eu sou feito na mesma imagem de Jesus, que é o primogênito de muitos irmãos, então eu sou irmão de Deus. Você é irmão de Deus. Quando o Espírito de Deus está, quando ele opera na minha vida, opera na sua vida, há uma total libertação. Quantos, meu Deus, ainda querem manter o véu no seu rosto? Eles querem manter o véu no seu rosto. E, às vezes, o véu pode ser a posição que ele ocupa na igreja. Ele não pode ser para pessoas que ele é, porque se ele for aquilo que ele precisa ser, aquilo que ele é, ele pode perder o cargo, ele pode perder a função, ele pode perder muitas coisas. Mas quando nós entendemos que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está em mim, é em mim e eu nele, aí a total liberdade para eu ser quem eu sou, para falar o que eu falo, para pensar o que eu penso, porque ele mesmo é quem vai transformar a minha vida segundo a imagem dele. A obra mais poderosa que o Espírito de Deus está fazendo, a obra mais poderosa que o Espírito de Deus faz na terra, é que eu e você
sejamos feitos semelhantes a Jesus. Jesus é o meu irmão mais velho. Jesus é Deus. Eu sou irmão de Deus. Você é irmão de Deus. Em Cristo, a total liberdade. É claro que nós podemos discutir o significado da palavra controlar, mas você não vai encontrar na Bíblia esta palavra no original, de que Deus controla todas as coisas. Esta não é uma expressão bíblica. Deus não controla nada. Deus governa, ele reina, ele opera, mas no sentido bíblico, não no sentido da língua portuguesa, Deus, ele administra, ele opera. E é na liberdade total que Deus faz, que Deus se manifesta. Quanto mais liberdade eu tenho, mais eu estou propenso a fazer a vontade de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu sou livre em Deus, completamente livre, é esta hora em que a minha vontade se mescla à vontade dele, de tal modo que nós sejamos um. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde o Espírito de Deus atua, há liberdade. Na religião dos homens, no evangelho religioso, tudo deve ser controlado. A sua vida deve ser controlada por regras, por leis, por regulamentos. Há uma onda aí de judaização dos crentes. Agora eu tenho que comemorar, fazer comemoração das festas. Eu tenho que obedecer tudo aquilo que era sombra, eu tenho que fazer hoje. Você quer fazer? Faz muito bem, mas não venha obrigar ao outro a fazer aquilo que você faz, porque em Cristo há liberdade, em Cristo há total liberdade. E a grande liberdade é eu poder ser quem eu sou, de tal forma que a transformação na minha vida vai acontecer. A coisa mais maravilhosa é aquele texto que diz: assim como ele é, nós seremos. Assim como ele é, nós seremos. Assim como eu sou conhecido, eu também conhecerei. Haverá um dia de que todo esse véu, tudo isso será erradicado completamente. E eu vou poder olhar para Jesus e eu vou conhecer a Cristo totalmente, do mesmo modo que eu sou conhecido. Não há maior bênção, não há maior poder, não há maior graça que seja essa, a da liberdade em Cristo. Amém?